participar de reuniões e outras atividades para as quais for convocado neste curso é algo que precisa ficar claro para o seu bom desenvolvimento a partir da realização do seu artigo científico. Porque, na realidade, o que acontece é que o trabalho de escrita do artigo científico é um trabalho solitário. Você precisa fazer o seu trabalho. Você precisa desenvolver a sua ideia. Você fez um projeto sobre isso. Então, é preciso que você entregue aí os relatórios de orientação que você teve, principalmente comigo, a participação em reuniões, em agendamentos, que aí eu vou estar marcando isso, colocando as datas e chamando cada um, desde que você, logicamente, tenha me enviado o seu projeto por e-mail quando eu pedir o seu projeto, tá? Por quê? Porque toda e qualquer situação que possa comprometer de alguma forma o seu processo de elaboração e a conclusão do seu artigo científico deve passar neste curso que nós estamos fazendo por mim. E passando por mim, você vai ter aí o que nós chamamos de acompanhamento. Nesse nosso curso, você não tem aí uma avaliação que vai lhe fazer ser aprovado ou não. O que você tem é justamente o acompanhamento, a explicação de normas da BNT, a orientação do preenchimento do modelo, né, que você, se não tem ainda, solicite o nosso modelo de artigo científico, que é apenas um modelo. Vocês precisam saber que cada instituição tem o seu próprio modelo, tá? Então, quando você está construindo o seu texto para uma revista científica, você precisa saber qual é o modelo da revista científica. Quando você está fazendo um trabalho de conclusão de curso dentro de uma instituição, você precisa saber qual é o modelo da sua instituição. No caso, o artigo científico, de maneira geral, ele não tem uma capa, não tem. Então, ele começa a contar do título, depois seu nome, resumo, depois o resumo em língua estrangeira e introdução, depois vem o desenvolvimento com 3 ou 4 ou 5 sessões, vai depender do seu tema, né, da sua escrita, da sua pesquisa, considerações finais e no mínimo 15 referências ou mais. Então, essas pesquisas, elas são adequadas a cada, vamos dizer assim, instituição e a cada exigência. Se você está fazendo uma pesquisa que envolve aplicação, por exemplo, de questionários a seres humanos, então esse trabalho tem que passar por um comitê de ética em pesquisa. Se você está fazendo uma pesquisa que envolve o animal, o uso do animal, então você precisa passar o seu trabalho no comitê de ética no uso animal. Por isso que o comprometimento de desenvolver o seu trabalho é seu, a autoria é sua. Você precisa estar ciente de que a constatação de plágio é crime, previsto no Código Penal Brasileiro, inclusive, e constitui infração acadêmica tipificada na resolução de sanções disciplinares. Então, se você faz o texto e você não tem uma autenticidade do seu texto, não tem uma autoria própria, você pegando pedaços de outros textos, fazendo uma colagem no seu texto, ou então pegando a ideia de alguém e fazendo um paralelo do trabalho de alguém como sendo seu, ou então, né, que é mais complexo ainda, pegando vários pedaços de vários textos e trazendo para o seu texto.
Tudo isso é considerado de maneira, né, usando a minha linguagem, que eu gosto de falar, coincidências textuais. E isso realmente constitui uma infração já tipificada, ok? O que é interessante você saber, tá? É que às vezes você fez um texto, isso às vezes acontece. Você tem o seu trabalho e você muda só o título do seu trabalho. Você comete aí um autoplágio. Você pega pedaços do seu trabalho e você usa em outro trabalho. Isso também é algo que deve ser evitado, ok? Por isso que nesse nosso curso, aqui a gente tem, vamos dizer assim, né, uma abertura de fazer uma correção pedagógica. Se a nossa correção é pedagógica, ela não tem aí uma sanção de processo. O que a gente vai explicar é para você retirar esse tipo de artifício, para você reelaborar, para você repensar. Por quê? Porque aqui nós não temos nota. Nós somos responsáveis pelo seu acompanhamento, pelo seu processo de escrita e pelo esclarecimento desse processo de escrita. Eu não posso escrever por você. Se você tiver uma pessoa lhe orientando, essa pessoa não pode escrever por você. Ninguém pode pesquisar por você. Por quê? Porque é um trabalho individual e intransferível. Existe uma coisa que eu costumo dizer, tá? Quando se fala em escrita de texto para apresentação, né? Que nós vamos ter aqui uma aula só falando na oratória e na apresentação do TCC, quando vocês tiverem essa necessidade, logicamente, nesse curso, algumas pessoas têm a necessidade, outras são obrigadas a isso, é que você lembre-se que quem vai apresentar o trabalho é você. Então, o trabalho deve ser seu, tá? Ele não deve ser um trabalho que não tenha uma autenticidade sua. Existe uma comparação, né, como eu ia falando ainda há pouco, bastante fiel, pelo menos eu entendo que é bastante fiel, que é a seguinte: se você vai fazer um concurso, e esse concurso tem provas, e tem prova escrita, tem prova oral, tem prova de título, em nenhuma dessas etapas outra pessoa pode fazer a prova por você. E por que é que no TCC, às vezes, a gente acha que as pessoas têm que fazer o trabalho para a gente? Não. Ele é um trabalho intransferível, pessoal, com autenticidade, originalidade, e você é capaz de fazer isso. Você sabe fazer isso. Você sabe escrever, você sabe fazer o seu desenvolvimento teórico. Você é alguém extremamente apto, porque não é à toa, você já está, porque está pensando em artigo científico, em escrita de artigo científico, logicamente, no término da sua graduação, você já é graduado, você já tem, né, todo esse aparato. E se você está terminando uma graduação, significa dizer que você passou e passou muito bem pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. Como você não sabe escrever? Claro que você sabe. Você talvez não saiba que sabe. Ou talvez alguém erroneamente não sabe e jogou para você dizendo que você não sabe, sendo que é um alguém que não sabe e aí acabou tirando o peso das costas dele, dizendo que você não sabe. Aí você, sem saber, sem perceber, introjetou a informação de que você não sabe escrever. Mas isso não existe, isso é balela. Ou bem, ou precisando melhorar, é lógico que nós sabemos escrever. É lógico que nós temos essa aptidão, essa habilidade e essa competência. Começa a escrever já! Como a fênix que ressurge das cinzas, nós, quando refletimos, raciocinamos, nós crescemos e ampliamos o nosso cérebro.
E ganhamos um tal conhecimento que não pode, jamais poderá ser furtado de nós. E quando nós temos este conhecimento, quando nós temos essa clareza, aí nós temos algo que nos faz diferente no mercado de trabalho, na vida, nas relações interpessoais. Eu costumava dizer, ainda há pouco, né, que há ditado popular que não vale muito a pena, mas há um ditado popular que eu aprendi que tem feito a diferença na minha vida. E esse ditado popular é dançar de acordo com a música. Porque nos faz pessoas que incluem, pessoas que acolhem, pessoas que estão ali prontas para ensinar e aprender. Lembre-se, não esqueçam nunca do que eu vou falar agora. Artigo científico não resolve, não dá uma solução ao problema levantado. Aponta caminhos possíveis de resoluções possíveis. Por isso que a metodologia deve ser colocada, sim, dentro do seu resumo, de maneira resumida, rápida, da sua introdução de maneira prolongada e descritiva. Agora eu vou falar das dicas. A natureza ela pode ser qualitativa, quantitativa ou qual e quant. Vai depender de quê? Do seu problema. O método de abordagem pode ser como? Aí você vai usar essas palavrinhas de métodos e técnicas, que é hipotético dedutivo, dialético, fenomenológico. Quanto ao método de procedimento, que palavrinhas você vai usar? As palavrinhas de métodos e técnicas. Histórico comparativo, tipológico, monográfico, estatístico, comparativo, histórico. Aí você vai escolhendo a partir de quê? Do seu problema. A classificação da pesquisa quanto ao procedimento técnico. É uma pesquisa só bibliográfica? É uma pesquisa só de campo? É uma pesquisa só documental? Ou ela pode mesclar entre bibliográfica e de campo? Bibliográfica e documental, tá entendendo? Você vai ver. Aí, nessa classificação da pesquisa, você vai olhar para o seu objeto pesquisado, o seu tema, o seu assunto. A classificação quanto ao objetivo geral, ela vai ser exploratória, explicativa ou descritiva. Se ela for exploratória, ela não é explicativa. Se ela for explicativa, ela não é descritiva. Se ela for descritiva, ela não é exploratória. Então, a classificação da pesquisa quanto ao objetivo geral, ela é só ou exploratória, ou explicativa ou descritiva. Quem é que vai dizer que é exploratória? Aí vem o seu olhar para o seu tema. O que é que o seu tema vai fazer? O que é que ele propõe ali? Aí você vai decidir a partir disso, quando você olhar para o seu objetivo geral. Lá em cima nós temos dito assim, o objetivo geral pode ser investigar. Ele pode ser investigar. Se é uma investigação, ou você está fazendo uma exploração ou uma explicação. Se é uma análise, ou você está fazendo uma exploração ou uma explicação. Mas se seu objetivo for identificar, é lógico que você vai estar fazendo uma descrição. Então, quem vai dizer isso é o verbinho que você vai usar. Verbinho foi ótimo, né? Desculpa aí, mas é o verbo que você vai usar, né, na questão do seu objetivo geral e aí classificando a sua pesquisa aí quanto ao objetivo geral. A técnica de pesquisa, ela é ou de observação ou documentação. Todos vocês que estão prestes a escrever os seus textos teóricos, vocês podem estar no âmbito da documentação ou da observação. Você vai escolher A, B, C, D, E, F. A abordagem de natureza metodológica. Mas eu tenho que colocar se ela é qualitativa ou quantitativa ou qual e quant, isso você tem. Isso aqui é algo que você precisa dizer no seu resumo. Eu tenho que colocar se tem um método hipotético dedutivo ou dialético fenomenológico? Tem. Ah, eu tenho que colocar o procedimento? Não. Isso aqui é facultativo a você. E a classificação?
quanto à pesquisa, o procedimento técnico, aí você tem que dizer se é bibliográfico de campo documental. Em grande maioria, a pesquisa ela é bibliográfica, em grande maioria, tá? E a classificação quanto ao objetivo geral, ela é obrigatória ou facultativa? É facultativa. E a questão de ser uma pesquisa a técnica de pesquisa, é obrigatório ou facultativo? Facultativo. Então, desses itens que nós temos aqui, 6, são obrigatórios. A letra A, abordagem de natureza metodológica. A letra B, método de abordagem, tá? A letra C, classificação da pesquisa quanto ao procedimento técnico. E a letra E, a questão do objetivo geral, ok? Então, o método de abordagem, né, quando eu falo aqui, ó, a natureza de método de abordagem, eu digo, pode ser hipotético-dedutivo, dialético ou fenomenológico. Como nós entendemos cada palavrinha dessa? Aí isso é assunto de uma outra aula, que é uma aula de métodos e técnicas, que vocês possivelmente já tiveram este conhecimento prévio. Mas aí não custa nada a gente revisar aqui e você entender o que significa o método de abordagem hipotético-dedutivo, ou o método de abordagem dialético, ou o método de abordagem fenomenológico, tá? O que seria uma hipótese? Hipótese é tudo aquilo, né, que a gente levanta e a gente põe em suspeição. Como é que a gente faz isso? A gente colocando assim, né? Se, por exemplo, a violência doméstica tivesse, além da lei, ela tivesse uma fiscalização mais profunda, as coisas seriam diferentes. Então, eu estou levantando hipótese. E quando eu estou deduzindo esta hipótese, quando eu estou deduzindo isso, eu estou construindo conjecturas, premissas de alta probabilidade para construir, vamos dizer assim, basear a minha pesquisa. No caso das hipóteses serem verdadeiras, as conjecturas que eu faço, a minha dedução também será verdadeira. Então, quando eu digo método de abordagem hipotético-dedutivo, eu digo, aqui nós temos um método que consiste na construção de conjecturas, de sis, de hipóteses, que sejam premissas com alta probabilidade de construção para a sua veracidade. Então, eu estou baseada em hipóteses e, no caso, se as hipóteses são verdadeiras, eu vou ter uma dedução verdadeira, tá? No caso de não entender o que é dedução, aí é uma lacuna realmente de conhecimento prévio, você precisa estudar um pouco de filosofia, né? A dedução filosófica, ela está aqui dentro desse conceito. O ato de raciocinar como uma parte de uma proposição geral, uma afirmação geral, tá? E concluir a partir desse geral algo particular é fazer dedução. É apresentar de maneira lógica o seu raciocínio para fazer dedução. Você tem uma questão de concurso. Isso é uma questão de lógica filosófica. Você precisa ler o enunciado, desmembrar esse enunciado, ter um raciocínio a partir desse enunciado geral, e as alternativas, logicamente, serão proposições particulares, e só haverá uma afirmativa certa. Por quê? Porque a dedução ela tem um caminho lógico. Então, é como você vê aqui essa hipótese. Minha abordagem de método hipotético-dedutivo, por quê? Porque eu levantei uma hipótese, logicamente, eu vou chegar na dedução dessa hipótese de maneira afirmativa, tá?
Então, isso é o que faz eu escolher o método de abordagem hipotético-dedutivo. Enquanto eu vou escolher o método de abordagem dialético, eu não vou ter essa coisa dessa veracidade, né? Eu vou ter que estar dentro de um conceito que é mais, vamos dizer assim, dinâmico. Vamos pensar no caso de análise de uma decisão judicial, por exemplo, tá? Esta análise de decisão judicial está inserida no método hipotético-dedutivo? Aí precisa que você me diga, por exemplo, como é que você fez o seu caminho metodológico, qual é a sua abordagem, se ela é de natureza qualitativa ou quantitativa, e principalmente, se você tem uma classificação de pesquisa, se ela é exploratória, explicativa ou dedutiva. Porque essas coisas elas estão entrelaçadas. E nós não podemos afirmar de maneira solta que você vai usar um método hipotético dedutivo, porque, por exemplo, você está fazendo a análise da decisão. Entendeu? Isso é uma conclusão que você vai tirar quando você olhar esse todo do seu resumo. Quando você olha seu tema, seu problema de pesquisa, olha o que você está fazendo quanto à classificação da pesquisa do objetivo geral, vê se sua pesquisa ela é qualitativa ou quantitativa ou qualiquante, e aí você vai decidir o seu método de abordagem. E o interessante, quando a gente fala no método de abordagem, na abordagem de natureza metodológica, nessas questões realmente de metodologia, é que cada pesquisador escolhe o seu caminho metodológico. Se ele escolher um caminho metodológico da dialética, tá? Da metodologia, nesse sentido aí, né? Que nós chamamos de método de abordagem dialético. Se ele tiver nesse sentido, ele vai utilizar pesquisas mais sociológicas, com características e discussões argumentativas que dialogam, provocam discussões que não têm uma resposta muito pronta e acabada, tá? É o que chama-se na filosofia do materialismo dialético como uma corrente de interpretação dos fenômenos legais, né? Enfim, dos fenômenos da sociedade, dos fenômenos filosóficos, tá? E se você for para o método fenomenológico, tá? Você vai aí estar mergulhado praticamente na questão do fenômeno. E o direito a gente sabe que é sociedade, é fenômeno. Então esse método de pesquisa científico, ele define o estudo de uma situação e uma percepção e uma descoberta de significado que vai descrever um fenômeno percebido por você, pesquisador, procurando, logicamente, encontrar possíveis caminhos e soluções para esse fenômeno. Então, quem tiver, e aí vai a dica Elcia Macedo, no método de abordagem fenomenológico, a classificação da pesquisa ela é o quê? Descritiva. Isso está aí interrelacionado, ok? Todo material que você quiser e que você achar que vai lhe ajudar na sua construção do conhecimento, eu estarei disponibilizando para você, não se preocupe. Caso não esteja ainda à mão, você, logicamente, pode solicitar, viu? Interagir, mandar mensagem, WhatsApp, e-mail, seja como for, tá bom? Isso é algo que deve ficar claro. Entre vocês e eu, não haverá barreiras para a nossa interatividade e o que você precisar, você manda pedir, manda uma mensagem e eu vou estar aí interagindo e atendendo se eu tiver para lhe oferecer. No caso das orientações sobre metodologia, está à mão, logicamente, pode solicitar. Tudo bem? Espero ter esclarecido esse ponto e eu aguardo aí o modelo preenchido por vocês.